A gente faz uma promessa no início do ano, quanto emagrecer, a gente coloca ali metas, mas o tempo vai passando, os dias vão passando, a correria, as atividades, as funções vão tomando conta e a gente muitas vezes vai se deixando de lado. E aí chega a reta final do ano, tem que fazer acontecer, né? Parece que tem que emagrecer aqueles 5 quilos de forma obrigatória para conseguir ir para a praia, para conseguir... E não é dessa forma, né? Fica muito mais pesado quando a gente olha para esse peso, quando a gente olha para a nutrição dessa forma, né? Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. Num oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, a pergunta é, 2023, eu disse assim, ó, esse ano eu quero emagrecer 5 quilos e agora só falta 10. Ai, que desespero! Gente, vamos falar hoje aqui um bate-papo com a nutricionista Sabrina Odecker. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. Um prazer estar aqui contigo, um prazer falar sobre esse assunto que eu tanto gosto, que é a realidade na clínica, né? A gente faz uma promessa no início do ano, quanto emagrecer, a gente coloca ali metas, mas o tempo vai passando, os dias vão passando, a correria, as atividades, as funções vão tomando conta e a gente muitas vezes vai se deixando de lado. E aí chega a reta final do ano, tem que fazer acontecer, né? Parece que tem que emagrecer aqueles 5 quilos de forma obrigatória para conseguir ir para a praia, para conseguir... E não é dessa forma, né? Fica muito mais pesado quando a gente olha para esse peso, quando a gente olha para a nutrição dessa forma, né? No sentido de ter que emagrecer, eu preciso emagrecer, né? Dá pra gente ressignificar esse olhar para com a nutrição e é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. Ah, que maravilha! Já sigam nas redes sociais a Sabrina Odecker. Sabrina.Odecker. Gente, maravilhosa, eu a conheci num evento Conecta Elas, estava lá numa palestra interessantíssima, sigam que tem muitas dicas e é sempre muito bom falar de saúde e justamente ressignificar, porque as academias, misericórdia, quem faz o ano inteiro, chega essa época, tem ranço, por quê? Porque o projeto verão, é o pessoal desesperado, e enquanto não tirar isso da cabeça, projeto verão para projeto vida, projeto saúde, projeto que tu vai fazer exercício pro resto da vida e se cuidar e se alimentar pro resto da vida, vira uma chave. Exato. E eu digo muito ressignificar, né, Gi? O que seria o ressignificar? É realmente dar um novo sentido, né, para esse cuidado. Ou seja, não ser aquela obrigação de tenho que ir para a academia, tenho que emagrecer. Porque quando a gente traz esse ar do tenho que, preciso que, tudo fica mais pesado, né? E como que a gente pode ressignificar? É realmente dando um novo sentido para esse cuidado, né? Eu mereço, meu corpo precisa, eu sei do quanto que isso vai me fazer bem e não somente colocar, depositar todas as forças, né, na questão do corpo, da estética, é muito importante? Muito. Eu digo, a melhor coisa que tem para nós, principalmente mulheres, é a gente se olhar no espelho e gostar daquilo que a gente vê. Mas também não fazer isso com uma obrigação, no sentido de estar se comparando com outras mulheres, aonde elas estão, né? Eu queria estar no corpo delas, ou muitas vezes voltando, né, aquele corpo que a gente já teve um dia. Se torna mais pesado quando a gente fica nessa coisa de ter que fazer, de ter que alcançar. E aí, por isso que ressignificar, dar um novo sentido. Muitas vezes, parar e olhar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Por que eu estou indo para a academia? Por que eu vou me matricular só nos últimos meses do ano, por exemplo? Por que eu vou iniciar uma dieta no último mês do ano? Por quê? Para me sentir bem, não comigo mesmo. Muitas vezes é para a gente se sentir bem diante dos outros, né? E é ressignificar esse olhar que a gente precisa fazer durante o ano todo, para quê? Para se sentir bem com a gente mesma, né? Um olhar de cuidado para com a nossa saúde e não só para com o nosso corpo. O corpo, eu sempre falo, vai ser a consequência daquilo que a gente faz durante o ano todo. Isso te acalma, a gente faz o seguinte, já manda uma mensagem, manda um aviãozinho para tua amiga, para o teu amigo, porque assim, realmente não é esse desespero, né? A saúde é um olhar para si em todas as áreas, né? Porque assim, veja bem, quando tem aquela pessoa... Quantas pessoas, né, principalmente deve receber aqui, que lutam com contra a balança uma vida inteira? Né? Uma vida inteira. Então, o que essas pessoas acabaram escutando lá na infância? Né? E às vezes assim, eu sou o gordinho hoje, eu sou a gordinha hoje, porque eu preciso pertencer a essa família de gordinhos.
Quem sabe chegou a tua vez de quebrar isso? Tem muito disso, né, Gi? A questão das crenças familiares. Eu sempre falo, o ambiente onde a gente cresce, onde a gente vai se desenvolvendo, tem muita influência sobre as nossas escolhas alimentares, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente acredita. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é: o cuidado que você se dá está muito relacionado ao cuidado que você acredita que merece, né? E quando a gente olha para essa parte das crenças de merecimento, de fato tem essas questões, né? Essas crenças familiares que foram nos impostas, que lá na nossa família a gente ouviu, né, de que eu não preciso cuidar do meu corpo, né, eu tenho que servir, eu tenho que trabalhar. E muitas vezes o nosso olhar está tão voltado para isso, para aquilo que a gente já viu um dia, que nossos pais fizeram, que o nosso ambiente familiar fortaleceu e fez durante uma vida toda ao nosso favor, a gente realmente não consegue sair disso, né? E para conseguir sair, quebrar essas crenças, a gente realmente precisa às vezes de um apoio, de uma ajuda, né? Como vou parar de acreditar no que eu acreditei a vida toda, né? Em relação ao meu corpo, em relação à minha saúde, quebrar mesmo essas crenças, né? E começar a entender de que o seu corpo, que a sua saúde merece e precisa de um cuidado, né? Tão assim, ó, psiquicamente falando, tão forte que tu pode chegar na nutricionista da NASA, que não vai dar conta. Se tu tiver tudo isso enraizado na tua mente, tão forte, tanto que as pessoas dizem, eu faço de tudo. E, de fato, as pessoas treinam, as pessoas deixam de comer, as pessoas tomam água e, muitas vezes, não emagrecem e está aqui. Enquanto não virar essa chavezinha de que é corpo, mente e espírito, não tem nutricionista, personal trainer, psicanalista, psicólogo que vá te fazer emagrecer. Total, Gi, total. E aí, muito voltado para isso, né? Às vezes a gente até segue uma dieta, arrisca, né? Vai ali, vai para academia 3 vezes na semana, mas está pesado, né? O ir para a academia não é algo gostoso de estar indo lá, tirando aquelas horinhas do meu dia para cuidar de mim. Está sendo uma coisa imposta, né? Porque eu estou me obrigando a fazer porque ainda não é algo natural meu, né? Que eu quero cuidar mais de mim, quero cuidar mais do meu corpo. Estou indo muitas vezes por uma obrigação. Faço tudo certinho, mas o resultado não vem, né? Porque tem esse pensamento, tem essa crença limitante também de que não consegue, né, sair daquele lugar, daquele ambiente em que está. Então, acredito que o olhar para o todo, né, não só para a saúde física, mas a parte da saúde mental, espiritual. Eu vejo que muitas vezes o paciente já chega na clínica sabendo o que fazer, né? Jejum, low carb, já passou por muitas coisas, mas às vezes não é isso que ele precisa. Ele precisa, de fato, fazer isso que a gente comentou no começo, ressignificar um pouquinho mais esse olhar e dar sentido, né? Por que está fazendo o que está fazendo? Por que está indo para a academia? Para realmente se tornar um cuidado e não uma obrigação. De o que eu quero conquistar com uma nutrição, né? Porque assim, ó, eu lembrei de um trecho da tua palestra que tu disse assim, ó, porque às vezes se eu tenho aquele corpo antes de estar grávida, eu me vejo lá com 30 anos, meu Deus, casando e colchão, pernão, tá, mas depois veio o filho, de repente tu estás buscando aquele corpo lá, ou não, ou tu quer estar se sentindo bem, colocando uma calça, ou ela ficou soltinha, talvez é isso, e não se comparar com aquela que fez o tratamento lá e que emagreceu tanto, que não é a tua realidade. E muitas vezes acontece isso, né, Gida? A gente ficar voltando no passado, né? E quando a gente fica presa no passado, aquele corpo que eu já tive, né, antes da gestação, a gente não consegue evoluir, porque o pensamento está lá, né? E aí eu sempre falo que o pensamento gera um sentimento. E todo sentimento vai gerar uma ação. Ou seja, se eu estou pensando naquele corpo que eu tive lá antes da gestação, e me gera um sentimento negativo de que, poxa vida, já estava na minha melhor forma, hoje não estou. O sentimento vai ser negativo de quê? De frustração, de talvez de comparação, né, consigo mesma, de que você já estava melhor em algum outro momento, e aí você não sai do lugar, você não consegue agir, né? E aí você fica nesse looping de ficar se comparando com você mesma, de ficar alimentando pensamentos negativos, quando ao invés você só tem que parar e olhar para a tua realidade hoje, né? E parar de se comparar com aquela que você já foi um dia. Esse corpo sofreu todas as alterações da gestação, deu luz a um novo ser, a uma nova vida, né? Então, ele se modificou para receber essa criança. Ou seja, você está em um outro momento, né? Não fica voltando para o passado e se comparando. Olha para a tua realidade, vê aquilo que é possível melhorar hoje para que você se sinta bem contigo mesmo, com o teu corpo e para que a tua saúde também fique em dia.
Não acalma isso? Meu, essa frase, essa última parte aqui, foi relaxante. Eu acho assim, ó, foi assim, literalmente te acalma e vai buscar o que precisa ser feito, mas não te cobra. Vamos fazer o seguinte, só um intervalinho rápido e a gente já volta com essa querida aqui. Luz, Sabrina Odecker, a gente já volta. De pergunta, doutor Luiz, aqui da Ural Sim, responde. Doutor Luiz, se eu tenho aquele dente que já tem um tratamento de canal, às vezes tem uma lesão embaixo, faz raio-x, constata isso, será que muitas vezes vale a pena retratar ou já parte direto para o implante? É ótimo. É uma dúvida sempre muito comum, que aparece bastante na clínica. Vale a pena retratar? Vale a pena já partir para o implante? Tudo vai depender da extensão dessa lesão. Então, por exemplo, né, a gente conversou ali antes, um cisto, por exemplo, já é uma lesão um pouco maior, um pouco mais agressiva, que, nesse caso, eu recomendaria já extração e realização do implante. Mas, muitas vezes, o canal foi feito, mas ele tem uma lesão muito pequena ou tá tranquilo de fazer o retratamento, o prognóstico é bom, então aí a gente vai recomendar o retratamento, né? Mas óbvio que o retratamento envolve valores, né, muitas vezes próximos já do valor do implante, então às vezes para ter uma garantia maior, mais negócio, muito mais garantido para o paciente realmente já fazer o implante, ficar mais seguro do que ter um dente que dali a pouco pode vir a incomodar de novo. Show de bola, vem para Oral Sim. Estamos de volta, a gente aqui com Sabrina Odecker, nutricionista, falando sobre nutrição. Vamos desmistificar, né, Sabrina, essa questão assim, ó. Tá, a minha alimentação tá uma droga e eu não tô me cuidando, aquele valor que eu deveria dar a mim eu tô zero, então eu tô me permitindo comer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que é porcaria, enfim. Como é que eu começo a dar um start nisso, né? Porque também, assim, eu não sou livre se eu sou refém da comida, não é? Exatamente, Gi. E como eu começo, né? Acho que essa é a pergunta da maioria das pessoas. A gente tem um olhar ainda muito fechado para a nutrição, para a dieta, para esse cuidado externo que a gente deveria dar ao nosso corpo e a gente, na maioria das vezes, não dá, né? Eu sempre falo, começar melhorando qualidade, né, Gi? Muitas vezes a gente tem tanta informação nas redes, dietas, jejum, protocolos, a gente vê pessoas fazendo dietas e estratégias específicas e a gente acha que esse é o melhor caminho para a gente começar. E não é, né? Eu sempre falo, o melhor caminho é realmente começar a melhorar a qualidade das refeições ao longo do dia. Ou seja, não parte para os extremos no início. Ou seja, vou cortar doce totalmente, não vou mais botar açúcar na minha boca. Por quanto tempo você vai conseguir manter essa prática na sua rotina? Acho que é restritivo demais, né? O que é restrito demais, eu acho que deixa o leão querendo sair da jaula. Exatamente. E aí essa coisa, né? Eu falo muito sobre isso, da gente começar a melhorar a qualidade e ao invés de tirar num primeiro momento, acrescentar valor, né? A essas refeições ao longo do dia, colocar mais frutas nas refeições, né? Porcionar, olhar a quantidade de proteína da dieta, ou seja, melhorar a qualidade do todo, ao invés de pensar, eu vou tirar pão, eu vou tirar açúcar, eu vou tirar isso. No fim, você fica mais frustrada com todas essas atitudes que você acha que tem que tirar tudo, do que se sente bem. Vou manter o pão, não tantas vezes no dia, não 5 vezes no dia, mas em uma refeição, por que não? Né? E reduzir a frequência com que esses alimentos não saudáveis estão na tua rotina. Ou seja, começar melhorando qualidade. Ao invés de pensar em tirar tudo de uma vez só, começa a acrescentar água, chás ao longo do dia, as frutas, as sementes, fazer boas refeições, diminuir o consumo de produtos industrializados, pacotinhos, bolachinhas, né? E começar a dar mais valor, ou seja, começa a melhorar, ao invés de pensar em tirar tudo de uma vez por todas. Porque eu acho que chega no extremo, eu acho assim, como eu sempre trabalhei em academia, assim, ó, é um absurdo de dizer, tá, mas a cebola tem muito carboidrato.
Gente, daí tu tá indo para um caminho sem volta. Eu acho que quando é extremo demais, isso vai aguentar quanto tempo, que nem tu falasse, né? E a gente não consegue manter, né, Gi? Eu digo assim, ó, eu sou nutricionista, eu como doce, eu como pizza, eu como lanches. A questão é, com que frequência? A gente tem, eu comecei falando sobre isso, né? Desse mito, desse olhar para com a nutrição, para com a dieta, de que ou é 8 ou 80, ou eu faço tudo à risca, ou eu não faço. Então, a gente tem que encontrar um meio termo, um meio do caminho, para conseguir manter constância, para ser gostoso, para ser leve, para ser prazeroso. Eu posso comer esses alimentos, né? Na minha rotina, eu posso ter essas refeições que me dão prazer no final de semana, né? Mas com que frequência que isso está acontecendo? Porque muitas vezes, Gil, o que acontece? A gente começa a colocar o alimento como uma forma de prazer na nossa rotina. E a gente quer o quê? O prazer no final de um dia de trabalho, cansativo, exaustivo. E a gente vai aonde? Para um dogão, para um fast food, para uma pizza. Para quê? Para suprir a nossa necessidade, a nossa emoção, né? Muitas vezes os nossos sentimentos. Ou seja, a gente quer um aconchego, um conforto para aquele dia que foi estressante, né? E a gente vai começando a buscar o prazer na comida e muitas vezes a gente só quer isso, prazer na comida. E assim, esse prazer, assim, é o dia que foi estressante ou aquele dia que foi muito bom, eu tô feliz, eu vou comer, eu tô chateada, eu tô triste, tô com TPM, eu tô com tudo é motivo para comida. E aí, assim, o que a gente pode estar substituindo? Porque tem coisas assim, ó, não dá para viver uma vida só no princípio do prazer. Tem coisas assim que eu brincava que antes a gente é adulto, tem que comer uma alface. Não que tem que, só que assim, poxa, tu vai querer comer tudo. Ah, eu quero só aquele bolo, aquele chocolate, aquela pizza. Não, às vezes falta tu encarar a realidade. E, né, eu já escutei muito assim, ó, daquele... como é que é? Paladar infantil. Como assim? Tem muito, Gi. As pessoas que não... A gente fala, né, dentro da nutrição, por isso a importância das crianças incluírem esses alimentos, as verduras, os legumes, serem incentivadas pelos pais na primeira infância a ter esse consumo desses alimentos para que não desenvolva ao longo da vida esse paladar infantil. Porque nada mais é do que das crianças, ao longo, né, da nossa infância, a gente não teve o acesso, o incentivo a esses alimentos saudáveis. E aí a criança come não sabendo o que é esses alimentos e não tendo gosto por eles. Fica um adulto com um paladar infantil, né? E só voltando ali na questão do prazer que a gente estava comentando, é tão importante, né, Gi, a gente ter esse prazer através de outras coisas, né, na nossa rotina. E eu falo, muitas vezes, esse ciclo de recompensa, de buscar o prazer na comida, ele não é um episódio isolado. Normalmente ele vem, né, final do dia a gente teve um dia estressante, cansativo, a nossa rotina não está muito legal, e aí no final do dia a gente busca por isso. A questão não é um episódio isolado. A questão é que isso vai virando uma rotina. A gente faz hoje, faz amanhã, depois de amanhã, e a gente não consegue mais sair disso. Tudo que a gente quer é um prazer imediato. E a comida nos fornece esse prazer imediato. Ou seja, a gente precisa incluir mais prazer na nossa rotina. E isso é uma prática muito comum que a gente vê na clínica, né? Das pessoas não terem mais prazer na rotina delas, de cuidado. E aí sim, a comida passa a ser uma fuga. Então, como ter prazer na rotina? Vamos lá, gente, vamos abrir um pouquinho a nossa mente, porque assim, nem tudo é só comida nessa vida, né? Tem mais momentos assim, ó. O programa da Gia é um programa que atinge mais mulheres. Então, mulherada, assim, ó, claro que os homens também assistem, mas assim, ó, de que forma a gente pode adquirir prazer? Ela tem uma listinha pronta na cabeça dela, tá passando um checklist aqui, porque ela vai compartilhar conosco, porque são momentos, e é isso que a gente tem que criar, porque se toda quarta-feira à noite tu for pedir uma pizza, a tua cabeça vai esperar quarta-feira à noite pedir a pizza, então quebra isso, né? Exatamente, Gi. E a inclusão, né, de momentos de prazeres na rotina. De que modo? Um banho mais demorado, passar um creme nesse corpo, acender uma vela na hora do seu jantar ou na hora do banho, colocar uma música relaxante, fazer uma meditação, ou seja, desligar um pouquinho do mundo e voltar a atenção para a gente mesma. É isso que precisa, né? Existe uma diferença entre os prazeres puros e os prazeres imediatos, né? Os prazeres imediatos são esses prazeres que a gente estava falando, mais voltado para comida, para sensação no momento, né? Ele quer suprir uma necessidade no momento. E muitas vezes a gente remete à fuga, né? Às compras, à comida, e já os prazeres puros, eles estão mais relacionados ao tato, né? Ao toque físico, ao olhar, ou seja, começa a dar mais cuidado para ti mesma. Um momento de leitura no teu dia, um momento só contigo, para quê?
comece a sentir esse prazer. No começo vai parecer estranho, passar um creme vai me dar prazer, mas aos pouquinhos você vai perceber que sim, que voltar esse olhar para você mesma, sair só da academia, só da dieta, vai fazer com que você se sinta melhor com você mesma, e isso vai se tornando uma rotina, da mesma forma que o prazer imediato na comida estava sendo uma rotina para ti, começa a criar uma rotina de cuidados contigo mesma. É tão gostoso assim, quer ver? Porque parece um momento assim, principalmente a gente, né, eu sou mãe, esposa e aquela muvuca do dia a dia, se tu não tirar esses minutos, nem que seja assim, eu vou parar, olhar pro céu azul 5 minutos, pronto, ela tá ficando doida. Não, tá apreciando 5 minutos o céu. Ou o que eu vou fazer? Eu vou andar descalço 3 minutinhos na grama. Isso parece bobo, mas te reconecta. Parece bobo, mas assim, ó, nesse nosso dia a dia, tão corrido, tão agitado, que parece assim, ó, uma competição de quem faz mais coisas. Não, gente, às vezes o que tu precisa é só desligar, se conectar e tipo assim, mãe, só um minuto. Tipo assim, te tranca no banheiro, fica lá, bota a velinha, porque aquele cheirinho vai te conectar, aquele perfume, aquele creme, mãe, só um minuto. Porque essa é a realidade, né, de muitas mães que têm jornadas assim de trabalho e de pra lá e pra função, só que quem para isso? Tu, mulher. Total, Gi. E aquela coisa que a gente fala das prioridades, né? Se a gente for olhar, a gente sempre vai ter alguma coisinha que vai tirar a gente do eixo. Seja o trabalho excessivo, os filhos, as funções do dia a dia, os cargos que a gente executa na nossa rotina. E se a gente não parar para enxergar como que a gente está se cuidando, que vai além da dieta, do exercício físico, a gente só vive a vida, a gente só sobrevive, na verdade, né? A gente não vive. Ou seja, se você tá cansada, se tá se sentindo sobrecarregada, para analisar, né? Porque é consequência da tua rotina, mas você não vai deixar de ser mãe, você não vai deixar de ter filho, teu trabalho não vai deixar de existir. Muitas vezes é a forma como a gente lida com essas questões, né, Gi? E aí, incluindo mais prazer na nossa rotina, sem dúvida, fica uma rotina mais gostosa, mais prazerosa, não tão pesada, não tão rígida, porque às vezes a nossa rigidez de mulher, diante de tantas... Não se permitir, né? Diante de tantas funções e de não se permitir, faz com que tudo fique mais pesado, né? Quando, na verdade, pode ser mais leve, mas aí volta novamente ao que a gente falou lá no início, de se permitir ressignificar, dar um novo sentido a esse cuidado. Eu acho que o emagrecimento ele está muito ligado a isso, né? Assim, o quanto, por exemplo, que eu me puno, né? A punição, assim, ó, algo inconsciente, que eu digo assim, enquanto que tu acha que estás tudo para consciência, o teu inconsciente está sambando e fazendo a festa. Então, assim, ó, para refletir, procurar ajuda, às vezes, assim, ó, é um conjunto, né? Eu digo assim, ó, é na academia, é com a nutricionista, porque realmente se eu não sei nada do que eu vou comer, ou eu preciso de um norte, é por isso que existem esses profissionais para ajudar. E também, assim, a questão mental, psicológica, né, que vão te dizer assim, tá, tu estás comendo para dar prazer ou tu estás te punindo, tu estás te castigando para quê? Por que tem isso aí, né? O quanto que tu ficar linda, maravilhosa ou gostosa, tu pode atingir quem está do teu lado. Opa! Gente, são tudo questões, às vezes, que estão ali enraizadas, né? Mas vamos fechar nosso programa, senão vai dar assim, ou o da semana que vem, que nós gostamos de um papo, Jesus Cristo, mas é bom, né? E eu tenho certeza que programas assim ajudam muitas e que você possa despertar, possa realmente dizer assim, pô, o que eu estou fazendo? Falei um palavrão, não devia, mas dá o teu recado. Não, é isso, né, Gi? Acho que é ressignificar esse olhar de cuidado. A gente nunca vai estar em condições 100% ideais para a gente fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. A gente cria esse ambiente, né? Parando, olhando para a nossa rotina. Vai aos pouquinhos. Quando você olhar para o todo, talvez, preciso começar a dieta, preciso fazer academia, preciso começar a sentir mais prazeres puros no meu dia. Quando você olhar para o todo, talvez você vai dizer, é muita coisa. Mas começa aos pouquinhos, incluindo uma coisa ou outra. Ao invés de se cobrar para ir 5 dias na academia, começa movimentando o teu corpo, saindo da tua zona de conforto, melhorando uma refeição no teu dia, diminuindo um pouquinho o consumo de alimentos inflamatórios que você sabe que não te faz bem, que te deixam mais inchada.
Começa aos poucos, não queira olhar e fazer tudo de uma vez só, mas começa se dando esse cuidado, que eu tenho certeza que vai melhorar a sua autoestima, vai tornar o processo muito mais leve e muito mais gostoso de ser vivido. Deus, que maravilhosa. Gratidão, gente. Vivemos aqui um 1º de janeiro com todas as dicas, né? Não é? Já tá aí, mas assim, ó, se tu começou a academia agora, se tu procurou um nutricionista agora, faça uma promessa para ti, continua depois de janeiro. Não faça igual todos os anos, como muitas pessoas que abandonam. É saúde, é pro resto da vida. E eu sempre digo assim, né? É questão de movimento. Eu acredito que se tu tá aqui se movimentando, tu vai ficar aqui por muito tempo. 100 anos, vamos criar 120 anos. Agora tu tá parado, bicho, tu vai fazer o que aqui na Terra? Hã? Acorda pra vida. Beijo, gente, no coração de vocês. Fiquem com Deus e cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso. Até.